Capítulo 11. Recusado o cálice de Satanás. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Marcos 15, 23. Tudo na vida terrena de Cristo era significativo. Quer comer, quer beber, ele fazia tudo para a glória de Deus. No sentido mais completo, sua comida era fazer a vontade de seu Pai. O cálice que o Pai lhe deu, ele beberia. O cálice dos demônios ele recusaria. Essa foi sua lei na vida e na morte. O cálice que o Pai colocou nas mãos do Filho estava cheio de ira e de juízo. Cada gota trazia tormento. Contudo, este cálice ele beberia para a glória de Deus. Este cálice ele beberia em honra da santidade e da justiça de Deus. Este cálice de morte ele beberia a fim de que nenhum só membro do seu povo provasse uma gota sequer dele. Abre aspas. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Fecha aspas. João 18:11. Sim, de fato, ele o beberia até a sua escória. Ele secaria aquele cálice, nenhuma gota sobraria. Quando Cristo perguntou a seus discípulos, abre aspas, podeis vós beber o cálice que eu bebo? Fecha aspas. Marcos 10:38. Ele estava indicando uma ação que já havia começado. O Dr. W. L. Lane sugere que o uso do verbo no presente dá apoio a esta tradução. Abre aspas. Podeis beber o cálice que estou em processo de beber? Fecha aspas. Não somente o Salvador beberia o cálice da ira divina, com seu amargor cada vez mais forte, mas também, em função do seu sofrimento, ele não beberia nenhum outro cálice, nem aceitaria mistura alguma. Ele beberia o cálice que o Pai lhe tinha dado sem mistura. Nem uma solitária gota de qualquer outra porção deveria misturar-se com a que o Pai tinha preparado. Era preciso manter puro esse cálice. Ele tinha que bebê-lo como fora vertido por Deus. Somente assim ele poderia bebê-lo para a glória de Deus, e somente assim poderia bebê-lo salvificamente para o seu povo. O cálice da ira de Deus é essencialmente puro, sem mistura. Apocalipse 14:10. Misture aquele cálice com uma só gota estranha e já não é mais o cálice da ira de Deus. Nesse sentido, acrescente algum elemento estranho ao cálice da misericórdia, e este deixará de ser o cálice da misericórdia de Deus. A ira de Deus e a misericórdia de Deus são igualmente sem mistura. Era costume, como preparativo para a crucificação, oferecer ao condenado uma bebida com sedativo. Diz o evangelista Marcos que a Cristo foi oferecido vinho com mirra, em Marcos 15, 23. Mateus fala em vinho misturado com fel, em Mateus 27, 34. A palavra traduzida por fel como marach, no Velho Testamento pode ser empregada amplamente a respeito de algo amargo. Assim é que na Septuaginta, a tradução grega do Velho Testamento, a palavra que se refere a fel é empregada no mesmo sentido, e em Deuteronômio 32:32, na King James Version, lemos, abre aspas, suas uvas são uvas de fel, seus cachos são amargos, fecha aspas. Essa bebida narcótica era oferecida com o fim de amortecer a dor. Provavelmente Mateus, em sua narrativa, estava pensando no Salmo 69, verso 21a. Puseram fel na minha comida. O Dr. J.A. Alexander observa que a paixão do Nosso Senhor foi providencialmente ordenada de tal maneira que propiciou uma notável coincidência com este versículo. Não nos esqueçamos de que, em última análise, é Cristo que fala profeticamente neste grandioso salmo sobre a paixão. A mistura soporífera oferecida ao Salvador foi imediatamente recusada. Tão logo a provou, percebeu o que era, de acordo com Mateus 27:34. Uma bebida para mitigar sua sede teria sido bem-vinda, e esse tipo de bebida ele aceitou, no verso 48.
Aquele vinho azedo ele aceitou, mas a bebida narcotizada ele recusou na hora. Certamente ele manteve plena posse dos sentidos até o último momento. Como A. H. Strong observa, seu brado de desamparo na cruz, abre aspas, não foi uma exclamação de sofrimento incontrolável ou delirante, fecha aspas. Não se deveria permitir nada que isolasse o seu espírito da realidade da situação. Spurgeon observa, abre aspas, ele solenemente determinou que para oferecer um sacrifício expiatório suficiente, teria que percorrer todo o caminho, do mais alto ao mais baixo, desde o trono da suprema glória até a cruz da mais profunda miséria. Fecha aspas. Cabia-lhe sofrer o máximo. Cabia-lhe sentir plenamente o aguilhão de sua morte. Nenhum anestésico lhe seria admissível. Na narrativa de Marcos deste incidente, o texto grego sugere que insistiram em oferecer essa bebida a Cristo e que, consequentemente, ele a recusou repetidamente. O cálice aparentemente inocente oferecido a Cristo tinha uma origem sinistra. Assim que provou o sedativo, ele reconheceu a mão do tentador. Escarnecido, açoitado, desgastado, enquanto cambaleava ao Gólgota sob o sol escaldante, ele bem que anelava uma bebida fresca para aliviar sua ardente sede. O tentador disse, bebe, isto vai refrescar tua língua. Satanás sabia que aquele que estava para ser crucificado era o Messias. Não entendia, porém, o mistério de sua pessoa, a união sem fusão do divino e do humano. Somente Deus entende esse mistério. Tampouco Satanás podia avaliar o fato de que uma pessoa divina não pode pecar. Cristo viu a situação num relance. Ele recusou o cálice de Satanás. Cristo estava prestes a descer a profundezas ainda maiores do sofrimento quando experimentou toda a ira de um Deus santo contra o pecado, e quando pelejou com as legiões de poderes das trevas que foram lançadas contra ele. Naquele inferno, uma gota d'água não poderia refrescar sua língua, nem aliviar no mínimo grau a sua agonia. O que aconteceria se Cristo tivesse aceitado aquele cálice? O que até imaginar é impossível. Então, com sua mente entorpecida, ele não poderia ter orado pelos soldados que ali esperavam a hora de pregá-lo na cruz. Então, aqueles 7 grandes pronunciamentos na cruz jamais teriam sido proferidos. Então, a sua obediência afinal teria sido quebrada e tudo estaria perdido. Quanta coisa estava em jogo quando moveram a borda daquele cálice para que tocasse os lábios do Salvador. Tudo. Todo o divino decreto, toda a profecia, toda a redenção, tudo estava em jogo quando aquele atraente cálice foi oferecido ao sofredor uma e outra vez. Adão tinha desobedecido conscientemente, de posse de todas as suas faculdades. O último Adão, Cristo, teria que obedecer voluntariamente e com a mente clara. Não admira que Ishildra diga que, abre aspas, a recusa do cálice de mirra é tão importante como o derramamento do sangue de Jesus, fecha aspas. O Cristo de Deus não poderia vacilar e não vacilou. Ele sabia que lhe cabia sofrer a cruz. O mundo, como Ishildra assinala, tinha uma espada numa das mãos e um suave cálice na outra. Mas Deus tinha uma espada numa das mãos e uma espada na outra. O grande sumo sacerdote, oferecendo uma vez por todas um sacrifício pelo pecado, certamente sabia o que fazia e de maneira nenhuma seria insensível ou desatento. Neste crucial encontro com Satanás, era preciso que o Salvador não ficasse dopado, nem permitisse que a ênfase mudasse da esfera do espírito para a do corpo. O corpo teria que ser subserviente ao espírito e não vice-versa. De todos os ângulos que se possa ver, este cálice era de Satanás. Suas digitais estavam nele todo. O fétido odor do seu hálito ainda estava apegado ao cálice. Cristo o repeliu. Ele o rejeitou com todo o seu ser.
Ele só bebeu do cálice do Pai, e agora passa a cada um dos redimidos aquele precioso cálice que transborda do suave vinho do seu amor, o cálice da salvação. Havia outro cálice do qual o nosso Senhor declinou, o quarto cálice presente na Páscoa, quando ele instituiu a ceia do Senhor. O quarto cálice deveria ser entendido em termos da quádrupla promessa que consta em Êxodo 6, 6 e 7. Abre aspas. Eu vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei, vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Fecha aspas. Esse quarto cálice do qual o Salvador declinou era o cálice da consumação e do cumprimento. Por isso ele disse, abre aspas, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Fecha aspas. Mateus 26, 29. A expressão aquele dia nos indica a era por vir, quando aquilo que agora é incompleto será novo, isto é, ter-se-á cumprido. No Novo Testamento, muitas vezes o termo novo tem o sentido de consumação. Cristo não bebeu daquele cálice sacramental, nem comeu daquele pão sacramental, porém ele viu claramente o seu significado redentor. Hermann Ridderbos vê a relação entre a ceia e o comer e beber com Cristo na glória não meramente como a relação que há entre símbolo e realidade, mas como a que há entre começo e cumprimento. Precisamos recapturar a consciência disto quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Fica outra vez claro que Cristo nunca duvidou do resultado de sua paixão quando olhava para aquele vinho rubro, simbólico de uma morte violenta. Ele sabia que beberia do cálice do cumprimento completo com seu povo, redimido no reino de Deus e na ceia das bodas do Cordeiro. Nenhum outro cálice deve meter-se entre o seu presente cálice de sofrimento e aquele bendito cálice que o esperava e aos seus. Quando tomarmos em nossas mãos o cálice sacramental, oxalá estejamos profundamente cônscios de que se trata de uma prelibação daquele banquete celestial. Será bom que os nossos pensamentos se voltem para o cálice que Cristo bebeu, o cálice que ele recusou e o cálice do qual ele beberá conosco na glória. Amém.